um dos maiores rabinos da história do mundo, o Rabino Schneerson, pouco antes de morrer, eu não acho coincidência que tenha sido no mesmo ano em que eu fui a Israel pela primeira vez. Ele falou diante de uma grande congregação de judeus e nos Estados Unidos e disse: o Messias está pronto para vir. Mas antes que ele venha, uma coisa vai acontecer. Ele disse: Deus moverá entre os gentios e procurará entre os gentios e escolherá a dedo aqueles a quem ele abrirá os olhos. Se você está aqui hoje, mesmo pela primeira vez, não é coincidência. É orquestrado por Deus. Se você está assistindo, não é por acaso. É Deus quem está te chamando, porque ele disse: eu moverei entre os gentios. Essa é uma profecia do Antigo Testamento, que os olhos dos gentios seriam abertos e eles dirão: nós herdamos coisas inúteis e sem sentido de nossos pais espirituais. Há muitas coisas que fazemos na igreja que não são bíblicas. Não é da Bíblia, é só tradição. É tradição batista, ou tradição presbiteriana, ou tradição luterana. Mas Deus disse que eu vou mover entre os gentios, vou olhar seus corações, eu olharei seus corações e escolherei a dedo. E abrirei seus olhos, e eles começarão a entender Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shabbat e todas essas coisas. E ele disse: a bênção que virá sobre eles será tão grande que chamará a atenção do mundo. Você está pronto para que a bênção de Deus seja tão grande? Vamos lá, pessoal. Que as pessoas ao seu redor fiquem maravilhadas. Isso vai chamar a atenção. Eu quero que você pense sobre isso. Não deveria dizer isso, mas eu quero que pense sobre isso. De alguém que era um viciado. Eu acabei de me reunir com o presidente de Israel. Eu acabei de me reunir com o primeiro-ministro. Quando eu me converti, me colocaram na classe de escola dominical para crianças de 15 anos ou menos, porque eu havia usado drogas por tantos anos que eu não conseguia nem falar. E Deus escolhe os tolos para confundir os sábios. E eles vão olhar para você e perguntar: por que você está dirigindo aquele carro novo? Como você conseguiu esse carro novo com apenas 18 anos? Como a sua empresa está indo tão bem assim? Como seus filhos conseguiram aquela bolsa de estudos? Porque nós amamos a Deus, servimos a Jesus e abençoamos a nação de Israel. E Deus usará isso como testemunho. Alguém me ajude aqui. Você precisa dizer amém. Eu estou com jet lag muito forte aqui, está difícil. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Você recebe isso? Veja o que está escrito aqui. Vamos, pule para o versículo 2. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele é como fogo do ourives, como sabão dos lavadeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. O que ele está dizendo aqui e nós podemos entender que a Bíblia é muito clara quando diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Certo? Veja, o arrebatamento não é o julgamento do mundo, e sim o julgamento da igreja. Haverá muitas pessoas na igreja que não farão parte do arrebatamento. Não nós. Na verdade, nós já temos lugares reservados no Muro das Lamentações. Se o julgamento começa pela casa de Deus, antes de atingir a casa, atinge os pastores. É isso que ele está dizendo aqui. Ele julgará os líderes espirituais, os levitas. Eu julgarei os líderes. E o que ele está dizendo é que ele os julgará pela maneira como recolhem as ofertas. Quando, uma vez que nós estávamos fazendo evangelismo e eu vi um homem dizendo: se você der hoje à noite X dólares, eu garanto que Deus pagará a sua hipoteca. Bem, precisamos descobrir se isso aconteceu. Porque se não aconteceu, isso chama-se falso profeta. Não deixe ninguém te manipular com relação às suas ofertas. Diga amém. Amém? Se dissermos que estamos comprando outra UTI móvel para Israel que custa 165 mil ou 175 mil para os militares, se dissermos que estamos fazendo isso,
Então estamos. Se dissermos que estamos pagando por um avião de Olim, estamos fazendo isso. Agora mesmo, todos os sobreviventes do Holocausto com quem trabalhamos por meio da Karen Resort, são milhares, estão recebendo seus pacotes de Páscoa porque vocês pagaram por isso. Eles não precisam se preocupar. Eles não tiveram que correr atrás dos pacotes de Páscoa. Se dizemos que faremos, nós fazemos, sempre e todas as vezes. Amém? Eu não sei quanto eu sou autorizado a gastar. Eu recebo uns $75 por dia em espécie para viajar. E eu posso dizer ao John, eu preciso de 85. Ele diz, não, 75, é isso que temos. Cada centavo é duplamente verificado, certo, John? Se dizemos que faremos, nós faremos. Nós não me faça começar. Ele diz, purificarei os filhos de Levi e os refinarei como ouro e prata, para que possam oferecer ao Senhor uma oferta. Sabe o que isso significa, refinado como ouro e prata? Se você tem um anel de ouro e você olha para ele e você verá um reflexo de si mesmo, mas ele é distorcido. Sabe por quê? Porque não é puro. Porque tem impurezas nele. Mas quando Deus fala de purificar como ouro e prata, ao purificar o ouro e a prata, as impurezas sobem à superfície e são removidas. E refinam de novo e removem de novo até que vejam um reflexo sem distorção. O que tem que acontecer, o que Deus está dizendo é que quero que os meus líderes, quero que a minha igreja sejam tão puros que, ao olhar para eles, as pessoas vejam Jesus. Que vejam pessoas bondosas, generosas, perdoadoras, graciosas e misericordiosas. Eu quero ver isso. Amém? E é isso que acredito que ele está fazendo. Ele diz então, purificá-los como o ouro e a prata, para que possam oferecer ao Senhor uma oferta de justiça, uma oferta de bondade, uma oferta de caridade. Então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos anteriores. Então o que ele está dizendo é que eu vou mover entre os gentios. Vou abrir os seus olhos, vou lhes dar líderes que os ensinarão as coisas corretas sobre finanças, não manipulando. Não, ouça, a mensagem da prosperidade é 1000% verdadeira. O que prejudica a mensagem da prosperidade é quando nós a dizemos, quando manipulamos. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu não quero manter. Certo, então pule para o versículo 6. Porque eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Portanto, vós filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, os meus ensinamentos, os meus mandamentos. Voltai para mim, Techuvá, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, de que maneira havemos de voltar? Deus responde, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Portanto, estáis debaixo de maldição, porque me roubastes toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós tal bênção. Agora, está escrito em inglês que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Mas algumas dessas palavras estão em itálico. E o que significa quando uma palavra está em itálico? Que foi adicionada para tentar explicar. Então ele diz que abrirá as janelas do céu. Mas sem as palavras em itálico, o que ele diz é, eu abrirei as janelas do céu. Mas isso não é o suficiente. Olhe para mim. Se Deus derramasse uma bênção, mas o devorador a consumisse, nós não iríamos a lugar nenhum. Ele disse, não apenas abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós tal bênção, mas isso não é o suficiente. Eu repreenderei o devorador, destruirei o inimigo que rouba a tua bênção em todas as áreas, para que ele não destrua o fruto da tua terra, nem a tua videira falhe em dar fruto no campo.
diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações chamarão, diga a mim. Todos, digam a mim. Mim. Todas as nações chamarão a mim e a você. Vos chamarão benditos. Eles olharão para nós. E isso é uma parte importante dos últimos tempos. E dirão, por que a tua família está indo tão bem desse jeito? Por que as tuas finanças estão indo tão bem? Por que você é tão feliz? E você poderá dizer, porque eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Eu sigo os ensinamentos de Deus. E eu amo a nação de Israel. Amém? Então, imagine isso. Me dê mais 10 minutos. Imagine isso. Eles estão ali reunidos e dizem, Senhor, como podemos impedir que o inimigo nos devore? Eles tinham acabado de sair do cativeiro babilônico. E ele diz, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Eles dizem, como? Como voltamos? A história do cativeiro babilônico é que Israel se tornou tão próspero e tão abençoado que eles pararam de pagar o dízimo. Tornaram-se tão prósperos e abençoados que deixaram de trazer as ofertas das primícias. Tornaram-se tão prósperos e abençoados que deixaram de guardar o Shemitah. Agora, o que é Shemitah? É o seguinte, na terra de Israel, você sempre deve confiar que Deus é o Jeová Jiré. Então, ao plantar seus campos, você não tem permissão para plantar no 7º ano. A colheita do 7º ano, os campos têm que descansar. O que significa? Significa que no 6º ano, sua colheita tem que ser triplicada. Tem que ter o suficiente para cuidar de você e de sua família no 6º ano, sustentar vocês com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante no 7º ano, e ainda dá para o 8º ano. No 8º ano, e 8 significa novo começo, porque você tem que ter o suficiente no 8º ano, porque no 8º ano ainda não tem colheita vinda do 7º, e então planta no 8º. Estamos falando de uma colheita realmente incrível. E o motivo pelo qual Deus fez isso é porque Ele sabia que quando você chegasse ao ponto de estar financeiramente muito bem, você esqueceria que Ele é quem te dá o poder para obter a riqueza. Deixe-me dar um exemplo. Você está começando um negócio. E diz, Deus, eu vou dizimar, vou ofertar do meu negócio, vou fazer isso, mas de repente em alguns anos você tem filiais por toda parte, não você, alguém. E aí você diz, sabe, Senhor, eu estou ganhando tanto dinheiro que eu não posso mais dizimar. E então Deus diz, entendo, eu vou te trazer de volta para o ponto onde você pode. Certo? E não pense que isso não acontece. Eu já vi isso 100 mil vezes por todo lado. Eu já vi pessoas em nossas igrejas, nosso ministério, começarem morando no carro. E depois, com o tempo, entrarem em negócios, começarem a ganhar bem, o negócio começa a expandir e, de repente, cadê o fulano? Foi embora, porque ele não está mais aqui. Ah, ele está muito ocupado. Ele está muito ocupado. E sabe, é fácil... Ouça, é fácil dizimar $100. É outra história dizimar $100 mil. E outra ainda é dizimar $1 milhão. Eu preciso. Todo mundo que quer ser milionário, diga amém. Teste-me, Senhor, teste-me. Me pese nesse teste. Mas você tem que ter isso na sua mentalidade. E foi isso que aconteceu com Israel. Bem, nós não precisamos mais de Deus. Foi o que aconteceu com a América. Bem, nós não precisamos mais de Deus. Mas graças a Deus que acordamos nos últimos 4 anos e colocamos o presidente Trump de volta no cargo. E vamos nos reerguer. Mas escute, o perigo é que ele vai trazer prosperidade. Ele e Deus vão trazer prosperidade de volta. E de repente seus impostos serão mais baixos, sua hipoteca será mais baixa, sua renda será maior. Mas você não pode esquecer, não é Trump o Jeová Jiré. É Deus quem é Jeová Jiré. Então ele diz, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deixe-me te contar um segredinho. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Como retornamos? E Deus diz nos dízimos e ofertas. Repare que ele não menciona o Shemitah. Os rabinos dirão que é porque o Shemitah só é guardado em Israel. Só em Israel.
Então, isso não é para os judeus em Israel. Isso é para os gentios, cujos olhos se abriram e farão parte da última chuva. Então ele diz, teu dízimo, sabemos que é 10%, e tuas ofertas, para que haja mantimento na minha casa. Agora, rápido. Jesus disse 30, 60, 100 por 1. Jesus não inventou esse número. Ele não disse quando você der, talvez receba 30, 60, 100 por 1. Não, ele está falando como um rabino. E os 30, 60, 100 por 1 são 3 formas de dar. Número 1, damos nossos dízimos. Mas antes disso, ofertamos caridade. É ensinado no judaísmo. Vamos dizer que você é realmente pobre. Tão pobre que não pode dizimar. Não estou dizendo que você não pode dizimar porque está gastando mais do que ganha. Eu não recebi nenhum amém. Aí é só o do John. Não estou falando de você que está vivendo no plástico fantástico. Não, no cartão de crédito. Não estou falando de você que é, digamos, um sem-teto nas ruas. Mesmo sendo sem teto, você não está isento de ofertar caridade, porque sempre há alguém em situação pior. E se quiser subir para o próximo nível, mesmo sendo sem teto, você oferta caridade. Sempre que entramos, é isso que são as caixas de caridade sobre a mesa do Shabat. É para isso que essas caixas servem. Quando estamos adorando, cantando, fazendo as coisas, você entra, eu te encorajo a caminhar até elas e colocar algo na caixa de Steadicam. Eu disse isso antes, o Kenny me deu essa ideia. Eu tenho uma pilha de dinheiro ao lado da minha caixa de Shabat. Antes eu só ofertava caridade na Steadicam, à sexta à noite. Conversei com um rabino e ele me disse, se você der algo todos os dias, isso multiplica a bênção. Então o Kenny disse, vamos colocar uma pilha de notas de $1 ou $5 ali. Se você for à minha casa, você vai ver uma pilha ali. Primeira coisa, eu acordo e digo, Modéani, Deus te dou graças por hoje. Eu lavo as mãos e coloco uma oferta na caixa de Steadicam, porque não importa o que esteja acontecendo, vou começar meu dia com caridade. Como Atis diz melhor do que eu, toda vez que Deus está prestes a te abençoar, Ele primeiro te dá uma chance de ser uma bênção. Ele diz, traga isso para que haja comida em minha casa e nós ofertamos, porque é com isso que alimentamos 50 mil crianças todo mês no Zimbábue, nos orfanatos, nos sobreviventes do Holocausto. Depois você traz seu dízimo. E depois ele fala das ofertas. Entenda, estes são judeus. Eles sabiam o que significavam as ofertas e tinham parado de fazê-las. 3 vezes no ano, você vem diante do Senhor e não vem de mãos vazias. E quando você faz isso, nessas 3 vezes ao ano, Deus abre as janelas do céu e derrama grande bênção. Mas isso não é suficiente. Ele virá, repreenderá o devorador, será um Deus de milagres, cancelador de dívidas. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele disse aqui mesmo, eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Me ouça, se você está aqui hoje ou assistindo, você foi escolhido a dedo por Deus, para que Ele te use como exemplo de sua bondade, abundância e nosso Deus não está com o orçamento apertado. Deus possui o gado sobre 1000 montanhas e a terra é do Senhor e tudo que há nela. E é do bom prazer do nosso Deus dar uma bolsa de estudos para o seu filho. É do bom prazer do nosso Deus abençoar o seu negócio. É do bom prazer do nosso Deus te dar um carro novo ou te colocar em uma casa nova. Vamos lá, alguém deveria me ajudar aqui. Estou cansado. São 4 da manhã em Israel. Você tem que me ajudar aqui. Sabe, Deus está dizendo, mal posso esperar para abençoá-los, mal posso esperar para isso. Esse é o tipo de Pai Celestial que temos. Ele não é um Deus relutante. Ele é um Deus que abrirá as janelas do céu e derramará grande bênção. É a sua vez. Alguém diga, é a minha vez. Fique de pé comigo por todo o prédio. Eu tenho que admitir, eu estou sem energia.
Sabe, uma das grandes escrituras é quando ele está falando sobre as primícias. Ele diz: traga as primícias ao lugar que eu escolhi e ao sacerdote que eu escolhi, e coloque na mão dele para a bênção. Agora, essa é uma escritura muito estranha. Eu normalmente não ensino isso, mas eu vou compartilhar com vocês. No judaísmo, essa escritura é direcionada aos gentios. Porque, como judeu, você não precisa saber para onde vão as primícias. Elas vão para Jerusalém. Você não precisa saber quem é o sumo sacerdote. Ele é designado. Mas é uma escritura para os gentios. Ele diz: quando entrares na terra. E o que isso significa é que quando Deus abre nossos olhos como gentios e nós entendemos a sabedoria antiga de que Deus está falando em Malaquias, eu acredito que este lugar é um lugar especial. Eu acredito que este ministério tem uma unção especial sobre ele, por causa do nosso relacionamento com Israel, por causa do nosso amor e apoio a Israel. E o que significa que Deus está prestes a fazer algo. Este ano, pessoal, eu realmente acredito que estamos próximos da vinda do Messias. Eu realmente acredito. E Deus quer usar você como exemplo. Quantos aqui precisam de... Sério, não, reformulando. Quantos não precisam? Quantos gostariam de uma bênção financeira em sua vida? Amém? Quando Israel saiu do Egito, eu acho que falei isso sexta-noite no grande culto do Shabat. Quando Israel saiu do Egito, eu amo o filme dos 10 Mandamentos com Charlton Heston. Vocês já assistiram? Eu adoro, mas ele não é biblicamente exato. É bom, eu gosto. Mas no filme mostram os israelitas saindo e arrastando uma cabra manca de 3 pernas, sabe, e tal. Mas quando eles saíram, olhe para mim. E receba isso. Deus fala com Moisés e diz: suplicaram a eles: não saiam sem a prata e o ouro. Agora, por que Deus diria isso a nós? Não saiam sem a prata e o ouro. Quando Tiz e eu nos casamos, nós não ligávamos para nada, estávamos salvos, nascidos de novo. Não sei se já contei isso, mas morávamos em um trailer de 2,5 metros por 6,5 metros. Literalmente, tinha engate de reboque. Éramos hippies de Jesus. Não ligávamos pra nada, mas você sabe, conforme você vai ficando mais velho, você tem filhos. É bom poder pagar as contas. É bom ter... Não havia nem espaço naquele trailer para mudar de ideia. Mas, aos poucos, comecei a perceber... Deus quer isso para nós. Quando eles saíram do Egito, Deus disse: suplicaram a eles, não saiam sem prata. Ele está suplicando, não saiam sem prata e ouro. Por quê? Porque ele estava dizendo: eu vou sustentá-los por 40 anos no deserto. Quando eles saíram do Egito, o povo disse: levem nossas roupas, levem nossas colheitas, levem nossos rebanhos, levem nossa prata, levem nosso ouro. Pessoal, esse foi o primeiro momento em que a riqueza dos ímpios foi colocada nas mãos dos justos. Isso é o que Deus está dizendo para você agora. Amém? Agora, em apenas um momento, nós vamos orar. Vamos receber a oferta das primícias. E o que você der a Deus é entre você e Ele. Você precisa perguntar a Deus. Pergunte a Ele o que deve fazer. Mas sabe, a maior oferta que você pode dar a Deus é o seu coração. Então gostaria de pedir que todos fechem os olhos, abaixem a cabeça, ninguém olhando ao redor. Você está aqui agora e diz: Pastor Larry, o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz é tão grande que dar a Ele a minha vida é pouco. Ele morreu por nós, para que pudéssemos viver por Ele. Você está aqui agora e realmente não se trata de dinheiro. Trata-se do seu coração. E você está aqui agora e diz: Pastor Larry, você pode me lembrar em oração? Eu quero entregar a minha vida. Ou talvez você já tenha sido salvo, mas em algum momento se afastou e quer rededicar a sua vida. Com todas as cabeças abaixadas, olhos fechados, você diz: Pastor Larry, ore por mim,
Quero que levante a mão agora e mantenha erguida por um instante. Eu vejo essa mão, essa mão, essa mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe você, essa mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe, essa mão, essa mão, essa mão, essa mão, essa mão, essa mão, essa mão. Deus abençoe, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe. Dê ao Senhor uma salva de palmas. Aquela mão. Dê ao Senhor uma salva de palmas. Agora, aqui está o que eu quero que você faça. Pegue a mão do seu vizinho por todo o prédio e eu quero que levante as mãos uns dos outros, porque estamos nisso como uma família, estamos nisso em unidade. E vamos orar juntos em voz alta. Repitam em voz alta: Pai, eu venho a Ti agora, em nome de Jesus. Eu sei que pequei, todos nós pecamos, mas eu sei disto. Tu me amas tanto que enviaste Jesus Cristo para pagar o preço total por todos os meus pecados. Agora mesmo eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Agora diga com autoridade: Satanás, saia da minha vida, saia da minha mente, saia do meu espírito, saia do meu corpo, saia da minha casa, da minha família, do meu futuro, das minhas finanças. Eu declaro: toda maldição está quebrada e toda bênção está recebida. Não algum dia, mas hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém, estou orgulhoso de vocês. Agora, escutem, aqui está o que vamos fazer e normalmente o que fazemos. Preciso de alguns obreiros aqui com mais cestos. Normalmente o que fazemos é chamar todos para virem à frente e colocar sua oferta. Mas eu quero ser sensível ao tempo, porque eu já o segurei por 1 hora. Então o que vamos fazer é pedir aos obreiros que vão até os fundos, junto às portas. Temos só 2 cestos? Temos 4? Ok, então levem para os fundos. Escutem, não é sobre eu ver você ofertar, e sim Deus ver você ofertar. E sabem de uma coisa? Não é sobre seu dinheiro, é sobre o seu coração. Eu não quero que você pense que ensino isso por causa disso. Então, para respeitar o tempo, vou pedir que façam isso indo embora. Se você está aqui e nunca nos conheceu, adoraria conhecer você. Estarei aqui na frente. Você está aqui e precisa de oração? Adoraria orar com você, estamos aqui, mas quero deixá-los com isto. Temos a sexta-feira santa chegando nesta sexta-feira. E temos o domingo do quê? Domingo da ressurreição. Amém? Vamos fazer desse domingo da ressurreição um verdadeiro domingo de salvação, certo? Quero que você traga entes queridos ou amigos que talvez estejam afastados do Senhor. Vamos fazer uma mensagem curta sobre o que Jesus tem para nós. Teremos um apelo no altar, onde poderei descer e orar com você e seus entes queridos. Então, vamos salvar nossas famílias este ano. Vai ser um ano grandioso, amém? Continuem orando pela Diz, eu amo vocês. Pai, abençoe esta oferta de uma maneira que vá além de tudo o que podemos imaginar. E nós faremos questão de te ofertar toda a honra e toda a glória. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o nosso Messias. Eu amo vocês, é bom estar em casa. Deus abençoe. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.